A dúvida era se ele estava querendo dizer que eram 37 vítimas ou se o número ultrapassava uma centena. E foi a partir desse momento que Fyodor se tornou mais cauteloso. Ainda assim, confessou ter impulsos violentos contra mulheres e revelou um detalhe macabro. Removia o banco do carona do carro para facilitar o transporte das cargas. Os policiais entenderam imediatamente que ele estava falando de suas vítimas. Quando Norman perdeu a paciência e exigiu que revelasse onde estava o corpo de Kimberly Litchi, Fyodor apenas balançou a cabeça, alegando que o cenário era terrível demais para ser contemplado. Durante sua transferência para a prisão do condado de Lyon, os investigadores fizeram uma última tentativa. Daquela vez, foram mais emotivos, dizendo que os pais de Kimberly precisavam do corpo para seguir com suas vidas. Fyodor passou a encarar os homens, amassou um maço de cigarro e se jogou no chão antes de responder. Mas eu sou o filho da puta mais desalmado que vocês já conheceram. Com essas palavras, ficou claro, ele não pretendia confessar nada. Com sua prisão, os jornais finalmente começaram a ligar os pontos. Fyodor Bud, agora um nome conhecido nacionalmente, estava no centro de uma onda de crimes brutais. O caso explodiria na mídia. Mas antes de avançarmos, é preciso voltar ao início, ao momento em que tudo começou. Os primeiros desaparecimentos, os primeiros crânios humanos na floresta e o surgimento do nome que marcaria a história criminal nos Estados Unidos. O primeiro caso atribuído a Fyodor Bud foi o desaparecimento e assassinato de Catherine Merritt, de 15 anos. Ela era uma esquina na zona norte de Seattle, no dia 25 de novembro de 1973. Quando o caso foi investigado, a polícia descobriu através de testemunhas que Catherine havia sido vista pela última vez pedindo carona. Seu paradeiro ficaria desconhecido até o início de dezembro do mesmo ano, quando seu cadáver, em avançado estado de decomposição, foi encontrado de bruços em uma floresta. Catherine estava completamente vestida, mas seu jeans havia sido cortado na parte de trás. O médico legista do condado registrou a causa da morte como estrangulamento e degolamento com algum objeto afiado. Ele também relatou vestígio de sodomia. Devido à circunstância do assassinato de Catherine, seu caso logo estagnaria e o rastro de seu assassino desapareceria. Seguido deste, temos outro caso perturbador. O ano de 1974 havia recém começado, quando a estudante Karen Spark, de 18 anos, foi dormir em seu quarto, localizado no porão de uma grande casa para estudantes, no campus da Universidade de Washington. Na manhã do dia 5 de janeiro, seus colegas de casa perceberam que ela ainda não havia levantado para tomar o café da manhã. Inicialmente, presumiram que Karen havia ficado acordada até tarde e que dormiria até o almoço. No entanto, quando a tarde chegou, todos ficaram preocupados e um dos seus amigos desceu até o porão para verificar. Lá, ele encontrou Karen inconsciente e com rostos e cabelo coberto de sangue. Ao afastar as cobertas para tentar ajudá-la, descobriram que alguém havia arrancado uma parte de metal da armação da cama e a inserido em seu órgão sexual. Karen foi levada às pressas para o hospital e as autoridades foram chamadas. O médico registrou os danos devastadores em sua bexiga e vagina. O caso deixou toda a comunidade em choque, mas nenhum vestígio do responsável foi encontrado no local. A história desse ataque ficaria por um bom tempo nos jornais, até que outro caso tornasse as manchetes. Durante a década de 70, o mundo inteiro era apaixonado pelas programações de rádio, e no oeste de Washington, em 1974, isso não era diferente. Lá, milhares de ouvintes adoravam ouvir a voz de uma jovem que todas as manhãs compartilhava as primeiras informações do dia. Ninguém sabia seu nome, embora muitos já tivessem tentado descobrir. Essa jovem era Linda Wendy Vibe, de 21 anos. Na época, ela estava prestes a se formar em psicologia na Universidade de Washington.
e morava em uma antiga casa para estudantes no campus que dividia com 4 amigas. Linda era o típico exemplo de uma norte-americana nascida em um lar de classe média alta ao leste de Washington. Em seus primeiros anos, participou de apresentações musicais na escola e na igreja. Já adulta, decidiu focar nos estudos de psicologia e trabalhar com crianças com deficiência mental. Naquele período, e suas amigas eram cuidadosas, estavam cientes do ataque violento contra Karen, ocorrido a poucos quarteirões da casa onde morava. Por conta disso, Linda e suas amigas sempre trancavam as portas e evitavam interações com homens que parecessem suspeitos. Ainda assim, elas costumavam se sentir seguras. Afinal, eram 5 mulheres morando juntas na casa. Entre as jovens, Linda era a que tinha a rotina mais ativa. Ela acordava por volta das 5:30 da manhã, dirigia ao escritório de North West Whiskey Report, onde registrava o relatório diário para ganhar o dinheiro extra na rádio. E em seguida ia para suas aulas na universidade e no fim do dia retornava para casa. Seu namorado era viciado em trabalho e fazia horas extras toda semana, o que fazia com que passassem pouco tempo juntos. Em uma dessas últimas cartas que escreveu, Linda mencionou que tinha plano de convidar sua família para jantar e estava ansiosa para preparar um belo prato de estrogonofe de carne para eles, convidando também suas colegas da casa para participar. Assim, no primeiro dia de fevereiro de 1974, Linda pegou uma carona com uma de suas amigas até a universidade, onde ensaiaria para o coral. Mais tarde, ela retornou para casa e pegou o carro de sua colega para ir ao mercado comprar os ingredientes. Por volta das 8:30 da noite, Linda e seus amigos decidiram ir ao bar Danteso, mais popular do campus. Lá, elas dividiram 2 jarras de cerveja e algum tempo depois retornaram para casa. Linda foi direto para o seu quarto localizado no porão da residência. Nenhuma delas sequer imaginava que aquela seria a última vez que alguém a veria com vida. Na manhã seguinte, sua ausência foi notada pelas colegas, principalmente porque o despertador de Linda não parava de tocar. Isso fez com que uma de suas colegas descesse até o porão, onde percebeu que a cama estava completamente arrumada, mas não havia sinal de Linda. Inicialmente, as dúvidas eram pequenas, mas aumentaram drasticamente quando na rádio o locutor perguntou sobre o paradeiro da jovem que não compareceu ao trabalho. Ao ouvirem isso, elas imediatamente chamaram as autoridades. Os primeiros investigadores a chegarem na casa eram da unidade de homicídio e foram diretamente para o quarto. Lá encontraram um cômodo organizado, repleto de fotografias importantes para Linda. Entretanto, quando os investigadores afastaram a colcha, viram que o travesseiro estava sem fronha e havia manchas de sangue seco que se estendiam até os lençóis e o colchão. Estava claro que alguém havia entrado e no mínimo agredido gravemente Linda. Além disso, as colegas informaram aos investigadores que a cama costumava ter uma fronha de cetim rosa, que também havia desaparecido. Um dos investigadores analisou o closet do quarto e encontrou a camisa de Linda no fundo do móvel com a gola endurecida de sangue. Essa pista levou a acreditar que alguém havia entrado, deixado a jovem inconsciente e depois a levado embora. Alguns itens, como a camisa, o jeans e as botas que ela usava no dia anterior no bar, também estavam desaparecidos, assim como uma mochila com roupas. Os investigadores concluíram que o sequestrador provavelmente a vestiu com outras roupas antes de levá-la. Após o desaparecimento de Linda, a residência foi abandonada pela gente. Em sigilo, um grupo de homens se mudou para o local, na esperança de que o sequestrador atacasse novamente. Toda a vizinhança foi investigada por dias, mas nenhum vestígio foi encontrado.
O quarto de Linda também foi analisado intensamente, mas o sequestrador não havia deixado nada para trás, sequer um fio de cabelo. E enquanto as investigações continuavam, a atendente do número de emergência da polícia de Washington recebeu um telefonema bizarro. Na linha, um homem afirmou que o agressor da garota no porão e o sequestrador de Linda eram a mesma pessoa. Inicialmente, a suspeita recaíram sobre o namorado atual e o ex-namorado de Linda, mas ambos passaram no teste do polígrafo. Com o passar dos dias, a unidade de homicídios começou a tratar o caso como um possível sequestro que poderia terminar em... Aos poucos, evidências físicas foram enviadas para o laboratório de criminalística da polícia de Seattle, mas nenhum progresso foi feito. Enquanto isso, os investigadores começaram a conectar os casos e notaram as semelhanças. Tanto Karen quanto Linda dormiam em casas com mais garotas e ambas tinham os quartos no porão. No primeiro caso, Karen havia recebido golpes poderosos na cabeça e foi violentada. No caso de Linda, era possível que o mesmo tivesse ocorrido, mas o criminoso optou por levar a vítima consigo. Seu desaparecimento permaneceria nas manchetes por muito tempo. Linda estava prestes a se formar e o fato de amar cuidar de crianças com deficiência fez com que o apelo público fosse enorme. Muitos motoristas ouviam sua voz todas as manhãs, embora não soubessem quem era ela. Após o seu desaparecimento, todos passaram a conhecer o seu rosto, e o vazio do seu paradeiro demoraria para sair da mente das pessoas. Enquanto isso, a alguns quilômetros de Seattle, um novo desaparecimento ocorreu no campus da Universidade Estadual Evergreen, ao sudoeste de Olímpia, em Washington. Na noite de terça-feira do dia 12 de março de 1974, Donna Manson, de 19 anos, saiu para assistir a um show de jazz no campus e não retornou. Donna vinha apresentando sinais de depressão. Com isso, a teoria da polícia foi de fuga seguido de suicídio. Porém, essa hipótese foi descartada após o manuscrito e desenhos de Donna serem enviados para avaliação psiquiátrica, que concluiu que não havia indícios de distúrbio mentais grave. A polícia então concentrou suas buscas nos arredores do campus. Alguns cães farejadores foram levados e toda a região foi vasculhada, na busca pelo corpo de Donna, mas sem sucesso. O desaparecimento de Donna fez com que as autoridades de várias jurisdições começassem a perceber que algo incomum estava acontecendo em Washington. Isso se confirmou no dia 17 de abril de 1974, quando um novo desaparecimento ocorreu a 193 quilômetros de Seattle. Dessa vez, a vítima era a caloura Susan Elaine Rancourt, de 18 anos, estudante da Faculdade Estadual Central de Washington, em Evansburg. Ela foi vista pela última vez depois de levar uma pilha de roupas até a lavanderia do dormitório da faculdade. Quando a polícia refez o caminho que ela havia feito na noite anterior, notaram que havia uma rota mais rápida, porém arriscada. Esse caminho passava por um canteiro de obras, atravessava uma passarela sobre um lago do campus e seguia por baixo de uma ponte de madeira próximo ao estacionamento dos alunos. A polícia do campus acreditava que Susan pudesse ter sido abordada por um desconhecido nesse ponto. Esta linha de investigação ganhou força quando, após o seu desaparecimento, outras alunas do campus relataram experiências semelhantes. De acordo com elas, alguns dias antes, um homem alto e bonito, aparentando ter cerca de 20 e poucos anos e com um braço em uma tipóia, havia pedido ajuda a várias acadêmicas. Em alguns relatos, ele foi visto tentando carregar vários livros, onde acabava derrubando e algumas alunas surgiam para ajudá-lo. Ele sempre convidava as jovens para acompanhá-lo até seu carro, um Fusca estacionado a menos de 300 metros da ponte de madeira no estacionamento dos alunos. Esses relatos pareceram se repetir diversas vezes no campo. Com base nisso, os investigadores estavam certos de que Susan
havia sido vítima desse homem desconhecido, mas nenhum progresso foi feito. 19 dias depois, no campus da Universidade Estadual de Oregon, em Corvallis, a 402 km ao sul de Seattle, ocorreu outro desaparecimento. Lá, a estudante Roberta Kathleen, de 20 anos, estudava na religião global. No dia 6 de maio de 1974, Roberta tinha um encontro marcado com alguns amigos no prédio do Grêmio Estudantil da faculdade. Antes de sair, Roberta prometeu à sua colega de quarto que voltaria em 1 hora. No entanto, a garota jamais chegou ao prédio do Grêmio Estudantil. O principal investigador do caso, o tenente Bill Harris, da Unidade de Investigação Criminal de Oregon, acreditava que se ela tivesse fugido e tirado a própria vida, seu corpo logo seria encontrado. Contudo, não aconteceu. Assim, a hipótese de um possível sequestro começou a ganhar força. No mesmo período, Bill tomou conhecimento dos outros casos de garotas desaparecidas em campos no noroeste dos Estados Unidos. Os casos foram conectados e as fotos das jovens foram duplicadas e compartilhadas com todo o escritório de forças de segurança pública. Quase um mês depois, o desaparecimento da estudante Brenda Carroll, de 22 anos, foi registrado. Brenda foi vista pela última vez no estacionamento da Taverna Flaming, depois do horário de fechamento, conversando com um homem alto, bonito, de cabelos castanhos, que usava uma tipóia em um dos braços. E enquanto o desaparecimento de Brenda ainda estava sendo investigado, 10 dias depois, um novo caso marcaria o clima de medo em Washington. Na segunda semana de junho de 2004, a Universidade de Washington estava em meio às provas finais e Jordan, de 18 anos, estava particularmente preocupada com a prova de espanhol. Jordan era uma das estudantes mais aclamadas da universidade, além de fazer parte da Irmandade Kappa Alpha Theta, a mais prestigiada do campo. Ela era uma jovem bonita e animada, e tudo o que fazia parecia brilhar. Seus longos cabelos brilhantes e seus olhos castanhos eram cheios de vida. No entanto, era bem pequena, medindo apenas 1,57 e pesando 52 quilos. Antes de começar seus estudos universitários, Jordan já havia sido animadora de torcida e eleita princesa do Festival de Folho. A maioria de suas notas era alta, mas ela tinha dificuldades notáveis com a disciplina de espanhol. No início de junho, ela telefonava para sua família e sempre que podia até mencionava a vontade de desistir, devido à pressão das provas finais que se aproximavam. Ela recebeu o apoio da família e continuou firme. Então, na segunda-feira do dia 10 de junho, ela deu uma breve escapada com uma amiga para ir até uma festa no campus, onde tomou alguns drinks. No entanto, explicou que precisava voltar para estudar para a prova de espanhol e que passaria na Irmandade, onde seu namorado vivia, para dar boa noite. Após se despedir do namorado, Jordan caminhou por alguns metros e foi vista pela última vez entrando em um beco. Após notar seu atraso, a colega Ginny Collins ligou para o namorado de Jordan e descobriu que ela já havia saído da casa há muito tempo. Preocupado, Dee foi até a supervisora da Irmandade, Kappa Alpha Theta, e relatou o desaparecimento de Jordan. As duas esperaram juntas por algumas horas, mas pela manhã decidiram ligar para o Departamento de Polícia de Seattle. O primeiro a chegar para registrar o caso foi o investigador Bird, da Unidade de Pessoas Desaparecidas. Ao saber da circunstância, Bird rapidamente se lembrou do rosto das outras jovens desaparecidas, cujas fotos estavam coladas na parede de seu escritório. O medo atingiu aquele homem. Teria o sequestrador atacado novamente? Com base nos depoimentos das testemunhas, os investigadores perceberam que ao longo do trajeto várias pessoas viram e chamaram Jordan pelo nome, de modo que o próprio sequestrador poderia ter ouvido e usado isso para se aproximar dela no escuro, até estar perto o suficiente para dominá-la.
A grande dúvida era como ninguém tinha visto ou escutado nada. Na época, os investigadores ficaram com muitas dúvidas sobre como o sequestro ocorreu, e essa mesma dúvida persiste até hoje, 50 anos depois. Quando o caso foi amplamente noticiado, duas testemunhas se apresentaram ao Departamento de Polícia de Seattle. Elas relataram dois incidentes ocorridos no campo. Uma das jovens contou que estava caminhando até a sua república, quando ouviu um homem bonito usando muletas. Sua perna parecia engessada e ele tentava carregar uma maleta com alça, mas a deixava cair com frequência. A jovem ofereceu para ajudá-lo, mas disse que primeiro precisava buscar algo em casa. Acabou demorando mais do que esperava, e quando voltou, o jovem já havia desaparecido. Diante do desaparecimento de Jordan, os investigadores perceberam que essa jovem havia escapado por pouco do provável sequestrador. Ao verificar a circunstância de todos os outros casos, perceberam que estavam lidando com o mesmo suspeito. Eles também sabiam que entre as jovens desaparecidas, pelo menos uma havia sido assassinada, e esse fato reforçou a urgência de agir antes que a lista de vítimas aumentasse ainda mais.